Continuar as nossas aulas sobre curvas características, nós vamos continuar falando sobre associação de bombas. Quando a gente associa bombas, a gente quer basicamente flexibilizar a operação delas em diferentes instalações, permitindo que nós conseguimos aumentar alturas manométricas ou aumentar vazões de acordo com a necessidade de uma instalação se expandir ou simplesmente te mudar algum tipo de critério de operação para ela. Então, no caso da associação em série, o objetivo justamente é aumentar a altura manométrica em que o sistema opera. Basicamente, utilizar instalações com grandes alturas de elevação ou quando há necessidade de desenvolver grandes pressões, porque apenas um rotor de uma bomba não consegue, às vezes, fornecer a pressão necessária. Daí, uma vez que o escoamento é succionado pela primeira bomba, a pressão de recalque vai se somar entre as duas bombas até chegar à instalação propriamente dita. Nas bombas, como a ligação é feita uma depois da outra, a vazão é a mesma, tanto na bomba 1 quanto na bomba 2. Ou seja, no gráfico que a gente observa aqui das alturas manométricas pelas vazões de cada uma das bombas, o que a gente vai ver é que cada uma dessas bombas vai ter, por serem diferentes no caso, uma altura manométrica em função de vazão e a associação delas nada mais é que a soma da altura que a gente de cada uma das bombas individualmente para formar a altura da instalação para uma determinada vazão. Para outra vazão, a gente vai ter a mesma coisa, somar as duas alturas para cada uma das vazões, para essa vazão individual, para chegar na vazão da instalação. Certo? Na instalação em série, a gente consegue obter ele basicamente de duas maneiras, né? Colocando duas bombas independentes interligadas ou um maior número de bombas, certo? Aí a vazão é basicamente a mesma em todas elas e as pressões vão estar associadas a desenvolvida em cada uma das bombas independentemente. É possível também dissociar colocando mais de um rotor no mesmo eixo da bomba. E aí cada rotor vai bombear o fluido para o rotor seguinte. Isso é bastante utilizado quando a gente trabalha com poços artesianos, onde é feita uma perfuração de pequeno diâmetro, então não é possível a gente fazer múltiplas bombas associadas em série. O que é feito é vários rotores sobre o mesmo eixo e quando eles operam, um bombeia para o outro e a altura manométrica de cada um deles é somada para a gente conseguir vencer grandes alturas. No caso de associações em paralelo, o que a gente visa é justamente fazer um aumento da vazão, permitindo que o sistema ele fique mais flexível quanto ao nível de vazão que ele pode atuar, certo? E esse tipo de associação ele também é bastante utilizado justamente porque quando você tem algum tipo de problema na instalação ou necessita fazer algum tipo de manutenção, você tendo duas bombas associadas em paralelo permite que você retire uma das bombas e passe a operar com a outra para uma determinada instalação e o seu sistema continua operando. Aí você retira a sua bomba, faz a manutenção, retorna a bomba para a posição inicial e você também pode como é que fala? Alternar o tempo de operação entre elas, etc. Neste caso, a associação pode ser feita de duas maneiras. A gente pode utilizar um rotor de dupla sucção, onde a entrada da água é feita tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do rotor, e uma vez que ele é direcionado para as palhetas para ser bombeado, esse fluxo já se une e é enviado via tubulação de recalque. Esse tipo de rotor ele elimina as forças horizontais que aparecem sobre o eixo e reduz as forças que o eixo exerceria sobre os mancais, aumentando a vida útil deles. É mais comum esse tipo de construção aparecer para bombas de maiores vazões. No caso, a gente também pode associar essas bombas utilizando duas ou mais bombas de maneira independente e basicamente interligando a tubulação entre elas. Daí, nessa forma, a gente tem uma ligação tanto da tubulação de sucção individualmente a cada uma das bombas e a tubulação de recalque, elas se unem
para poder fazer com que a vazão de uma bomba e da outra bomba se somem na instalação e a altura de recalque seja a mesma neste caso. Então, o que a gente tem para duas bombas de diferentes vazões, diferentes curvas de operação, na verdade, é isso aqui. Para a bomba 1 e para a bomba 2, para a gente fazer a soma das vazões que atuam sobre ela, o que a gente faz basicamente é somar a vazão para a mesma altura manométrica. No caso, a bomba B2, ela possui uma altura manométrica para vazão de bloqueio muito maior. Então, o que vai acontecer é que o efeito da bomba 1 sobre a instalação só vai começar a partir do ponto em que alcança-se a altura de bloqueio da bomba 1. Ou seja, da pressão de bloqueio da bomba 2 até a pressão de bloqueio da bomba 1, a instalação operando vai operar basicamente como se só a bomba 2 existisse. A partir desse ponto, da pressão de bloqueio da 2, onde ela já começa a conseguir operar alguma coisa, aí que essas vazões vão começar a somar e a curva da instalação vai ser basicamente essa. Ela vem decrescendo aqui e depois que chega no ponto onde a pressão da bomba 1 consegue operar, a vazão da bomba 1 começa a se somar da vazão da bomba 2. E aqui começam os nossos exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem são dadas duas bombas, B1 e B2, nesses dois gráficos, e pedem para que seja determinada a curva resultante da ligação em série entre essas bombas e a eficiência do conjunto ao fornecer uma vazão de 4 metros cúbicos por segundo. Para a vazão de 4 metros cúbicos por segundo, foram dadas diferentes eficiências de operação para essas bombas, certo? E a gente tem basicamente as curvas de altura por vazão. No caso que a gente vai fazer, vai ser basicamente para as mesmas vazões, somar as alturas manométricas que a gente vai ter. Então, no caso, a solução do problema começa basicamente fazendo uma soma. Para vazão zero, por exemplo, a gente tem para a bomba B1 uma altura de 6, enquanto para B2 uma altura em torno de 4,5 ou alguma coisa assim. Somando as duas alturas, a gente vai ter um valor em torno de 10,5, certo? Para vazão de 2, a gente teria para a bomba 1 5,8, para a bomba 2 uma vazão em torno de 4,2, alguma coisa assim, e somando as duas a gente vai ter alguma coisa próxima ali de 10 metros, e assim sucessivamente. Para o ponto em questão, que ele pede para a gente de 4 metros cúbicos por segundo, teria a bomba 1 operando com 5 metros, a bomba 2 operando com 4 metros, então a associação das bombas estaria operando nesse ponto com a altura de 9 metros. Tudo bem? Então, a curva resultante ela foi desenhada e o que a gente precisa basicamente agora é achar a eficiência do conjunto para essa vazão. Então, como que é feito? Basicamente, a gente precisa, para achar a eficiência da instalação, associar a potência útil com a potência do acionamento. Cada uma das bombas tem uma potência relacionada ao peso específico, pela vazão que ela está recalcando, pela altura que ela trabalha e a eficiência dela. No caso, como uma associação que está em série, todas as vazões são iguais, vazão 1, vazão 2. Então, quando a gente vai tratar da potência útil, a gente vai ter peso específico, vazão, altura, que a bomba 1 que a bomba 1 está fornecendo, mais peso específico, vazão, que a bomba 2 está oferecendo, pela potência de acionamento de cada uma das bombas, que foi simplesmente substituída aqui embaixo. A potência da bomba 1 e aqui a potência das bombas 2 se somando. Quando a gente coloca os termos de peso específico, vazão e evidência no numerador, e peso específico, vazão e o produto das eficiências aqui no denominador, a gente já está aplicando o mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai ter a altura manométrica 1 vezes a eficiência de 2 e a altura manométrica 2 vezes a eficiência da bomba 1.
Isso faz com que, na hora que a gente associe as duas bombas, a eficiência de uma bomba e da outra bomba vão influenciar na operação da instalação, e essa eficiência da instalação ela vai sempre estar entre as eficiências da bomba 1 e da bomba 2. No caso, a bomba 1 tinha 50% de eficiência, a bomba 2 tem 60%. A gente espera que a eficiência da instalação esteja entre 50% e 60%. Substituindo os valores, a gente teria 0,5 e 0,6, as alturas 1 e 2 ficam somadas, então a gente vai ter 9,2 metros de altura, e aqui no denominador, substituindo os valores, a gente encontra o valor de 0,54, ou seja, a eficiência da associação é de 54%. Outro exemplo que a gente vai fazer, a gente tem um diagrama onde foi fornecida para a gente uma curva para uma bomba A, uma curva para uma determinada instalação, certo? E foi informado para a gente que existem 4 bombas A, 2 associadas em série entre si e outras 2 associadas em série entre si em outro ramo. E esses 2 ramos estão associados em paralelo, ou seja, a gente precisa criar uma curva de A associada em série com A, onde a gente vai aumentar só a altura, mantendo a vazão constante, e uma outra curva onde a gente vai pegar a curva da associação em série e somar as vazões para as mesmas alturas. Então, para a gente conseguir chegar nisso e determinar a vazão e a altura manométrica está pedindo para o conjunto, ou seja, a ponto de operação onde as curvas da instalação e da associação série paralelo, que nós temos no caso, elas vão se encontrar. Então, a solução nossa seria o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a associação em série de A com A, e quando a gente fizer isso, a gente vai basicamente somando. Para o primeiro ponto aqui de vazão zero, a gente teria 15 metros, que a gente associaria com outros 15, então daria o dobro, então 30, e a mesma coisa para outros pontos, onde a gente vai basicamente duplicando a altura, já que as bombas são iguais, e depois, se estiver pronto, a gente basicamente multiplica, a gente mantém para a mesma vazão, a gente multiplica por 2, para a mesma altura, o manométrico a gente multiplica por 2 o valor da vazão. Então, para 30 a gente teria 0, mantém 0 aqui. Para 75 metros cúbicos por hora, a gente tem uma altura de 25 metros, a gente multiplica por 2, essa vazão chega numa vazão de 150, e já é um ponto que está justamente interceptando a curva da instalação. Então vai ser justamente o nosso ponto de operação aqui, e os outros pontos estão aqui, como é que fala? Continuando a fazer a curva da instalação, né? Em azul, a curva da associação de A com A, e em vermelho, a associação de A com A em paralelo com A com A. Bem, então determinamos o ponto de operação em função da nossa associação das 4 bombas, elas interceptaram o eixo da instalação nesse ponto aqui de 25 metros e 150 metros cúbicos por hora. O último exemplo nosso, nós vamos estar pedindo que a gente trace uma curva de associação em série de 2 bombas cujas curvas características se encontram abaixo, e pede determinar o ponto de funcionamento do sistema cuja curva também se encontra abaixo. Então, a curva da instalação é essa curva aqui, parabólica ascendente, e as curvas das bombas, elas estão aqui, ó. Essa bomba, vou chamar ela de 1 aqui, a bomba 2 ela está aqui, e a gente tem que associar elas de forma que elas consigam operar. E ela tem que ser uma associação em série. Então, basicamente, a gente tinha de fazer, vai ser de novo, somar a altura de uma com a altura da outra, mantendo a vazão constante. Então, fazendo isso, a gente vai ter para o primeiro ponto de vazão zero, uma tem uma altura aqui de 42,5 metros, enquanto a outra tem 20. A altura da instalação na associada, né, seria basicamente para a gente, então, 62,5.
E os outros pontos vamos fazer a mesma coisa. Para a vazão aqui, ó, de 30 litros por segundo, a gente teria 18 metros, com mais 40, a gente teria 68 metros aqui, 58 metros, perdão. E associando os outros pontos, a gente vai criando como é que fala? O perfil da curva. A instalação acaba interceptando justamente aqui nesse ponto, onde a gente tem uma altura que é de 51 metros e uma vazão em torno de 55 litros por segundo. Certo? Notem aqui que o regime a curva da instalação ela vai decrescendo, decrescendo, decrescendo até atingir a curva da bomba 2. E notem por que isso acontece. A bomba 1, o valor final para ela de operação é esse aqui, ele não te informa mais nenhum valor de vazão, etc. Então a tendência é que a partir da vazão de 100 litros por segundo, essa bomba 1 não opere mais e toda a instalação dependa do que a bomba 2 esteja fazendo.